Morava na região metropolitana de Curitiba, cidade de Quitandinha. Ainda hoje, pleno século XXI, existem muitas ruas de terra e um certo charme de cidade antiga. Mas isso aconteceu no meio dos anos 80 e por meses e meses fiquei traumatizado. Inclusive, parei meus estudos, parei de ir trabalhar. Com a necessidade financeira, tive que voltar. Mas voltei a trabalhar bem próximo de casa, em um mercadinho, como repositor, das 7 horas da manhã às 17 horas. Mas se chovesse ou escurecesse muito, eu não saía. Por anos fiquei dentro de casa. Tinha e ainda tenho pavor do escuro. Era o ano de 1984. Eu estudava o terceiro ano do ensino de exatas no segundo grau, na cidade de Curitiba. Trabalhava como menor aprendiz, das 10 às 16 horas. Depois fazia um curso de datilografia e entrava na escola às 19 horas, largando às 22h30. Então, da capital de Curitiba até Quitandinha, entre sair do colégio, chegar no terminal, esperar o ônibus, chegar em casa, levava no mínimo 2 horas, quando não chovia muito. Aí era muito complicado. Mas eu tinha um grupo com cerca de 9 adolescentes e adultos. E o motorista era gente boa. Nos deixava bem perto de casa, bem perto. A cidade era na época só matagal. E tudo, mas tudo chão de terra abatida. Eu estava com 17 anos e faltavam apenas 6 meses para me formar o segundo grau. Era o mês de maio e as temperaturas naquele ano foram baixas mais do que o normal. E naquela sexta-feira estava muita chuva. Olhei, a escola estava vazia. Apenas um amigo que pegava todas as noites o ônibus comigo. Ele estava de olho em uma menina do segundo ano, que também morava em Quitandinha. Apesar de já estar pegando o ônibus conosco há 2 anos, a menina era meio que patricinha, arrogante. Era a primeira a descer na pista antes de entrar na cidade. Sua casa era bem visível no meio daquele matagal todo. Mesmo com aquela chuva toda, com aquele frio beirando os 10 graus, aliás, acho que bem menos, tivemos todas as aulas e saíam às 22h30. Pela primeira vez, a menina falou conosco. Ai, graças a Deus, vocês vieram. Meu amigo Ricardo se empolgou. Ofereceu seu guarda-chuva para a menina, Amanda. E nós três fomos apertados debaixo do guarda-chuva. A preocupação era perder o último ônibus, pois a chuva nos atrapalhava. E o pior de tudo, seu Gumercindo, nosso fiel amigo e motorista, estava de férias, e Alonso estava cobrindo suas férias. Mas ele era mal encarado e grosseiro. Todas as noites ele discutia com algum ou vários passageiros. E como eu desconfiava, chegamos, o ônibus estava saindo. Gritamos, batemos na lateral e nada. Ele nos olhou, deu uma risada diabólica e seguiu. Ficamos os três encharcados, gritando. Mas para nossa sorte, na verdade para nosso azar, o fiscal o interceptou com a moto. E foi aquela gritaria entre os dois. Subimos, atravessei a catraca, meu amigo foi atrás e Amanda também, e batemos boca com Alonso, dizendo que ele sabia que éramos passageiros e que aquele era o último ônibus. O próximo só sairia às 5 da manhã. Ele nos ofendeu. Uma senhora gritou que parássemos, que ele tinha que pegar a estrada, e foi aquela confusão dentro do ônibus. Então ficamos lá no meio, em pé e pingando, passando muito frio. Era uma estrada escura e longa. Cerca de 20 passageiros. Acho que devido às chuvas o ônibus ia em alta velocidade. As pessoas foram descendo na estrada. Já passava da meia-noite. Um ou outro gritava com o motorista, que corria muito. Amanda, nervosa, pegou a minha mão. Fiquei sem graça. Ricardo riu sem graça. Por fim, faltando menos de 30 minutos para chegarmos, só tinham nós três. E 2 vezes,
Ele passou por buracos e vi que ele iria provocar um acidente. Não, Fernando. Pelo amor de Deus, esse cara vai nos matar. Já já vamos descer. Eu vou lá. Esse louco tá pensando o quê? Mas meu amigo era muito mais invocado do que eu. E foi lá e perguntou: o senhor está maluco? O senhor não está carregando boi, não. Eu quero chegar vivo em casa. Mais uma vez, Alonso começou a nos ofender. E parou no encostamento, freando bruscamente, fazendo Ricardo cair no meio do corredor e bater a cabeça. Amanda gritou com a freada. A hora que eu vi o sangue, me levantei. Alonso se levantou e veio na minha direção, pegando no meu pescoço. E foi aquela gritaria. Amanda e Ricardo começaram a esmurrar ele. Eu o chutava. Era um cara de 1,90 m forte. Eu me apavorei. Os seus olhos estavam amarelos. Ele suava muito. E um forte odor de enxofre. Ele me jogou igual se joga um boneco. Eu fiquei todo atordoado. Meus amigos vieram, olhando assustado para o motorista. Alonso suspirava, muito ofegante. Os pelos cresciam rapidamente em seu corpo. Suas roupas iam se rasgando. Eu apenas falei: vamos pular a janela. Um a um fui pulando rapidamente e começamos a correr no meio da estrada BR-116, sem nenhuma iluminação, até olhar para trás e ver bem distante os faróis do ônibus. Amanda se agachou, colocando a mão na barriga. Meu amigo se encostou em uma cerca falando: o que foi isso, Fernando? O que foi isso? Falei: não sei, Ricardo. Você está bem, Amanda? Sim, com um pouco de cólica. E quanto à sua pergunta, Ricardo, era um lobisomem. E eu iria dar risada, pois sempre fui cético. Mas um uivo estarrecedor. Eu vi que além dos faróis do ônibus, vi aqueles 2 pontos amarelos brilhosos se moviam. Amanda falou apontando. Eu disse que ele tá vindo. Voltamos a correr desesperados. Era muita lama, não enxergávamos nada e, sem percebermos, não estávamos mais na estrada, e sim no meio do mato. E aquele uivo, estarrecedor, não parava. E o pior, começávamos a ouvir as patas dele correndo. Estava se aproximando. Achamos um tronco enorme de árvore e nos escondemos atrás. Muita chuva. Eu olhei e vi aqueles 2 pontos brilhantes, de um lado para o outro, ainda na estrada. Era possível sentir o seu cheiro e as suas fungadas tentando nos localizar. Abraçados, nós 3 abraçados, ficamos ali. E aquela pisada em uma poça de lama. Ele estava adentrando no mato. Levantamos e saímos correndo. A criatura vinha atrás. Amanda apontou. E bem de longe era possível ver luzes. Eram casas. Começamos a ir em direção. Nos pareceu que por alguns momentos o ser não estava mais atrás da gente. Ricardo pediu para descansar e paramos. A chuva havia diminuído e o céu ficou limpo de repente. Olhei para o alto e vi aquela bola branca. Era lua cheia. Tudo ao nosso redor ficou claro e os passos se iniciaram. Paramos os 3, um de costas para o outro. O lobisomem estava andando em nosso entorno. Amanda deu um grito que me fez tremer dos pés à cabeça. Ao olharmos, Ricardo apertou meu braço. Era um ser grotesco, imenso. Deu um rosnado que sua baba veio em nossa direção. Ricardo, no impulso, se abaixou, pegou um pouco de lama e jogou na direção da fera, que lhe desferiu um tapa, jogando longe. Eu puxei a Amanda e corremos.
Corremos gritamos e gritamos. Avistamos uma das casas, um homem com uma espingarda no punho. Gritava perguntando quem era, quem era. Nós apenas respondíamos, é um lobisomem, é um lobisomem. Sentimos a criatura nas nossas costas e a ordem, se abaixem. E o Senhor desferiu tiros e mais tiros. Abaixados, o lobisomem saltou por cima de nós, indo em direção ao atirador, que correu adentro da sua casa fechando a porta. Vimos um barco e corremos para debaixo. Ao olhar, vi Ricardo fazendo silêncio com a mão. Estava deitado dentro de uma poça de lama. Mais tiros e uivos. E vimos somente os gigantescos pés do lobisomem correrem. E seu uivo se distanciando. Fomos acolhidos naquela noite. Dona Josefa, mulher de seu Gracioso. Seu Gracioso, nosso Salvador, nos deu uma sopa e nos fez tomar algumas ervas. Afinal, havíamos tido contato direto com a criatura. Ali ficamos sabendo de tudo sobre a maldição e tipos de feras. Devido a isso, tanto eu quanto os meus amigos não retornamos aos nossos estudos por um longo tempo. Várias pessoas sabiam da existência dessa criatura. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, Alonso voltou a trabalhar normalmente como motorista. E foi isso. Eu me casei com Amanda e Ricardo com a irmã dela. Obrigado.